Meu querido filho, falo ao seu coração nesta manhã com palavras que transformarão os próprios alicerces da sua compreensão sobre quem você é e por que nasceu. Hoje, 7 de janeiro de 2026, marca um encontro divino em seu calendário espiritual. Um momento em que o céu se encontra com a terra em sua jornada pessoal. E estou prestes a revelar a você o magnífico propósito que aguardava nos recônditos da eternidade para que este exato momento fosse desvendado. Você já se perguntou, não é mesmo, sobre o seu lugar nesta vasta tapeçaria da existência? Você já questionou se a sua vida tem um significado além das rotinas mundanas? Se das lutas diárias que parecem definir a sua realidade atual? Você já sentiu movimentos em seu espírito, sussurros e momentos de silêncio, e impulsos inexplicáveis que apontam para algo maior do que seus olhos naturais podem perceber? Hoje, estou aqui para lhe dizer que esses movimentos não são coincidência. Esses sussurros não são imaginários, e esses impulsos não são meros desejos. Eles são a voz do seu destino divino, chamando você de volta para o propósito pelo qual eu soprei vida em seu ser. Antes que os alicerces do mundo fossem lançados, antes que as estrelas dançassem em sua coreografia celestial, antes que as montanhas se erguessem na profundeza e os rios esculpissem seus caminhos pela terra, eu conhecia. Eu o vi não como você é hoje, mas como você estava destinado a se tornar nas câmaras secretas da eternidade. Eu elaborei um plano tão intrincado, tão perfeitamente adequado ao seu projeto único, que cada fibra do seu ser, cada dom, cada talento, cada experiência que você vivenciou foi especificamente tecida na trama da sua existência para prepará-lo para este momento música em que sua verdadeira vocação seria revelada. Você não é um acidente, meu filho. Você não é uma ocorrência aleatória na dança cósmica da existência. Você não está aqui por acaso ou como uma reflexão tardia em meu grande projeto. Você é uma obra-prima, cuidadosamente concebida, amorosamente criada e propositalmente posicionada para um tempo como este. O próprio fôlego que preenche seus pulmões esta manhã carrega em si o poder de cumprir destinos, curar corações, transformar vidas e estabelecer o meu reino em lugares onde as trevas reinaram por tempo demais. Eu vi você lutar contra sentimentos de inadequação, com vozes que sussurram mentiras sobre o seu valor, suas capacidades e seu potencial. Eu vi você se comparar aos outros, medindo seus dons com os deles, seu progresso com as conquistas deles, seu chamado com os testemunhos deles. Mas hoje, estou silenciando essas vozes para sempre e substituindo-as pela verdade que ecoa da minha sala do trono. Você foi criado de forma admirável e maravilhosa, equipado com tudo o que é necessário para cumprir o propósito que designei para a sua vida. Seu chamado não é genérico, meu amado. Não é uma tarefa padronizada que distribuo aleatoriamente entre meus filhos. Seu chamado é tão único quanto sua impressão digital, tão distintos quanto seu DNA, tão individuais quanto os próprios pensamentos que fluem em sua mente, os dons que coloquei dentro de você, as paixões que inflamam sua alma, os fardos que lhe dilaceram o coração, os sonhos que se recusam a morrer apesar de todos os obstáculos que a vida lhes impôs. Esses não são elementos aleatórios da sua personalidade. São indicadores divinos, migalhas de pão celestiais que o conduzem ao banquete de propósito que preparei especificamente para você. Alguns de vocês que leem estas palavras foram chamados ao mercado para transformar negócios, para estabelecer empresas que operem segundo os princípios do reino e demonstrem o meu amor por meio da excelência, integridade e compaixão. Suas salas de reuniões se tornarão altares. Seus planos de negócio se tornarão projetos para a bênção. E sua influência se estenderá muito além das margens de lucro, tocando as próprias almas daqueles que trabalham com vocês e para vocês. Outros entre vocês foram chamados às artes da cura para serem as minhas mãos e o meu coração em hospitais, clínicas e centros de cura ao redor do mundo. Seu toque carregará a minha unção. Suas palavras darão vida a situações de morte, e sua presença trará paz àqueles que caminham pelo vale da sombra da morte. Vocês não tratarão apenas os sintomas. Vocês cuidarão da pessoa como um todo, trazendo cura para o corpo, a mente e o espírito. Alguns de vocês carregam o chamado do professor, do educador, daquele que moldará mentes jovens e nutrirá corações em crescimento. Suas salas de aula se tornarão santuários de aprendizado. Suas aulas plantarão sementes de sabedoria que darão frutos por gerações. E seu investimento na vida dos alunos criará efeitos que alcançarão os confins da terra. Vocês não apenas transmitirão conhecimento,
Vocês acenderão destinos e despertarão propósitos naqueles que se sentam diante de vocês todos os dias. Há entre vocês aqueles que foram chamados para as artes, para criar beleza que reflita a minha glória, para compor música que toque as almas, para pintar imagens que revelem a verdade, para escrever palavras que transformem vidas. Sua criatividade não é mero talento. É um dom divino destinado a desvendar o véu entre o céu e a terra e permitir que outros vislumbrem a beleza do meu reino. Através da sua expressão artística, corações serão curados, mentes serão renovadas e espíritos serão despertados para o seu próprio potencial divino. Chamei alguns de vocês para a tecnologia, para a inovação, para descobertas que farão avançar o meu reino e abençoarão a humanidade. Suas invenções resolverão problemas que afligem gerações. Suas inovações abrirão portas para novas possibilidades. Suas contribuições tecnológicas criarão plataformas para que o Evangelho alcance os cantos mais remotos da Terra. Outros entre vocês carregam o chamado do empreendedor, do pioneiro, daquele que criará soluções onde antes não existiam. Seus negócios serão mais do que empreendimentos comerciais. Serão veículos de transformação, plataformas para o ministério e canais pelos quais o meu amor fluirá para aqueles que mais precisam. Alguns de vocês foram chamados para o governo, para posições de autoridade e influência, onde terão a oportunidade de estabelecer políticas justas, defender os vulneráveis e criar mudanças sistêmicas que abençoarão nações inteiras. Seu envolvimento político não será sobre ambição pessoal, será sobre o avanço do reino e o estabelecimento da justiça nos corredores do poder. Há aqueles entre vocês que carregam o chamado do pastor, daquele que cuidará do meu rebanho com ternura e guiará o meu povo com sabedoria. Seu púlpito se tornará um trono de graça. Suas palavras carregarão o peso do céu, e seus corações pulsarão com o ritmo do meu amor por aqueles que estão quebrantados, perdidos em busca da verdade. Chamei alguns de vocês para missões, para o ministério transcultural, para levar o meu amor às nações. Seu passaporte se tornará uma ferramenta de ministério. Suas viagens serão missões divinas, e sua disposição em deixar o conforto para trás abrirá portas para o Evangelho em lugares onde ele nunca foi ouvido antes. Outros entre vocês carregam o chamado do intercessor, aquele que se colocará na brecha, que travará batalhas no reino espiritual e que dará à luz os meus propósitos por meio da oração. Seu lugar secreto se tornará uma plataforma de lançamento para milagres. Suas orações abalarão reinos, e sua intercessão liberará o meu poder em situações que parecem impossíveis para a compreensão humana. Alguns de vocês foram chamados para a justiça social, para serem a minha voz pelos que não têm voz, para lutar pelos oprimidos e para estabelecer a equidade onde reina a desigualdade. Sua defesa não será motivada por agendas políticas. Ela fluirá de um coração que pulsa com a minha compaixão por aqueles que foram marginalizados e esquecidos. Há entre vocês aqueles que carregam o chamado do conselheiro, aquele que trará cura aos corações partidos, que guiará os confusos pelas complexidades da vida e que restaurará a esperança aos que se perderam. Seu consultório se tornará um lugar de refúgio. Suas palavras terão o poder de transformar e sua presença trará paz às almas aflitas. Chamei alguns de vocês para a mídia, para influenciar a cultura através da televisão, rádio, plataformas da internet e redes sociais. Seu conteúdo não apenas entreterá, ele educará, inspirará e transformará. Seu alcance se estenderá além de dados demográficos e geográficos para tocar corações que anseiam por verdade, esperança e amor genuíno. Outros entre vocês carregam o chamado do cientista, do pesquisador, aquele que desvendará os mistérios da criação e usará esse conhecimento para abençoar a humanidade. Suas descobertas revelarão mais da minha glória. Suas pesquisas levarão a avanços que curarão doenças e solucionarão desafios globais. E seu trabalho demonstrará que fé e ciência não são inimigas, mas parceiras na revelação da verdade. Mas, independentemente da natureza específica do seu chamado, meu amado filho, existem certas características que toda missão divina carrega. Música, todo chamado do meu coração vem envolto em amor, temperado com graça e fortalecido pelo meu espírito. Todo propósito que eu revelo vem com a promessa de que nunca o deixarei, nem o abandonarei, enquanto você o trilha. Toda missão divina vem com a garantia de que eu já preparei o caminho à sua frente e providenciei tudo o que você precisa para o sucesso. Seu chamado levará além da sua zona de conforto, mas nunca além da minha capacidade de sustentá-lo. Desafiará sua fé,
mas também fortalecerá sua confiança em mim. Exigirá sacrifício, mas as recompensas superarão em muito qualquer coisa que você abra mão no processo. Exigirá coragem, mas eu serei sua força quando você se sentir fraco. Exigirá obediência, mas minha graça tornará o caminho possível mesmo quando parecer impossível. Sei que alguns de vocês pensam que são muito jovens, muito velhos, muito inexperientes, muito fragilizados, muito feridos ou muito comuns para serem usados por mim de forma significativa. Permita-me abordar cada uma dessas mentiras que o inimigo sussurrou em seus corações, pois elas foram criadas para impedi-los de vivenciar a plenitude daquilo que preparei para vocês. Se vocês acham que são muito jovens, lembrem-se de que chamei Samuel quando ele era apenas um menino. Usei Davi quando ele ainda cuidava de ovelhas. E escolhi Maria quando ela era apenas uma adolescente. A idade não é uma limitação no meu reino. Fidelidade é o único requisito. Sua juventude traz consigo uma perspectiva renovada, paixão desenfreada e a energia necessária para perseguir sonhos que parecem impossíveis para aqueles que foram desgastados pelas decepções da vida. Se vocês acreditam que são muito velhos, considerem que chamei Abraão quando ele tinha 75 anos. Usei Moisés quando ele tinha 80 anos. E falei por meio de Ana quando ela tinha 84 anos. A experiência não é um empecilho no meu reino. É uma qualidade que traz sabedoria, paciência e a profundidade de compreensão que só se adquire com anos de caminhada comigo. Sua maturidade proporciona a base necessária para suportar o peso da missão que estou colocando sobre seus ombros. Se você se sente muito inexperiente, lembre-se de que escolhi pescadores para serem meus apóstolos. Usei um adolescente para matar um gigante e falei por meio de um jumento para redirecionar um profeta. Experiência em termos mundanos não é a qualificação que busco. Disponibilidade e boa vontade são os únicos pré-requisitos para o serviço divino. Sua falta de experiência em termos humanos significa que você tem menos probabilidade de confiar em sua própria força e mais probabilidade de depender da minha. Se você acha que está muito fragilizado, considere que usei Pedro depois que ele me negou. Falei por meio de Paulo depois que ele perseguiu minha igreja e abençoei Davi após sua falha moral. Fragilidade não é uma desqualificação no meu reino. Muitas vezes, é justamente isso que qualifica para ministrar a outros que estão passando por lutas semelhantes. Suas cicatrizes se tornam suas credenciais. Suas feridas se tornam sua sabedoria. E sua jornada de cura se torna o mapa que você oferece a outros que lutam para encontrar seu caminho. Se você acredita que está ferido demais, lembre-se de que eu carreguei as feridas para sua cura. Levei suas dores até a cruz e ressuscitei dos mortos para provar que a morte não tem a palavra final em nenhuma história que me inclua. Suas feridas não definem seu valor, nem limitam seu potencial. Elas se tornam os próprios lugares onde meu poder se manifesta com mais clareza, onde minha graça brilha com mais intensidade e onde outros podem ver que a cura e a restauração não são apenas possíveis, mas prometidas. Se você se considera comum demais, lembre-se de que nasci em um estábulo, fui criado em Nazaré e passei 30 anos na obscuridade antes de iniciar meu ministério público. Comum é exatamente o termo que prefiro usar, pois não deixa dúvidas sobre a origem do poder quando coisas extraordinárias começam a acontecer. Sua normalidade garante que a glória seja dada a mim, e não às suas habilidades ou vantagens naturais. A verdade é, meu amado filho, que eu não chamo os qualificados, eu qualifico os chamados. Toda pessoa que já foi usada por mim de forma significativa começou exatamente onde você está hoje. Incertos, imperfeitos, inadequados aos seus próprios olhos, mas disponíveis para serem usados por aquele que se especializa em transformar pessoas comuns em testemunhos extraordinários da graça e do poder divinos. Sua preparação para este chamado tem ocorrido ao longo de toda a sua vida, mesmo de maneiras que você ainda não compreende. Cada provação que você enfrentou fortaleceu seu caráter e resiliência. Cada decepção lhe ensinou a diferença entre valores temporais e eternos. Cada vitória aumentou sua fé e confiança em minha capacidade de agir através de você. Cada relacionamento lhe proporcionou lições de amor, perdão e natureza humana que lhe serão muito úteis no futuro. Até mesmo seus erros e fracassos fizeram parte do meu processo de preparação em sua vida. Permiti que você experimentasse as consequências de escolhas erradas, não para puni-lo, mas para lhe ensinar sabedoria e humildade que protegerão no futuro.
Música, permitir que você sentisse a dor do fracasso, não para desencorajá-lo, mas para desenvolver em você a compaixão necessária para ajudar outros que lutam contra suas próprias falhas. Cada livro que você leu, cada conversa que teve, cada experiência que vivenciou, cada habilidade que desenvolveu, música, cada interesse que cultivou, tudo isso foi divinamente orquestrado para prepará-lo para a missão que estou prestes a revelar. Nada em sua vida foi desperdiçado. Nada foi coincidência e nada aconteceu sem propósito no meu grandioso plano para a sua existência hoje. Estou ativando dons adormecidos dentro de você, despertando habilidades que estavam latentes e estimulando o potencial que aguardava este momento para ser liberado. Você começará a perceber ideias fluindo em sua mente que parecem surgir do nada. Você se sentirá atraído por oportunidades que se alinham perfeitamente com os desejos que coloquei em seu coração. Você encontrará pessoas que têm exatamente as conexões, os recursos ou conhecimento de que você precisa para avançar em sua vocação. Isso não é coincidência, meu filho. Isso é orquestração divina. É o céu se alinhando com a terra para criar caminhos para que seu propósito seja cumprido. É a minha mão agindo nos bastidores para abrir portas que nenhum homem pode fechar e para fechar portas que não fazem parte da sua missão divina. Mas com a ativação do seu chamado vem uma responsabilidade que preciso que você entenda claramente. Você não está sendo chamado para servir a si mesmo, para construir seu próprio império ou alcançar sua própria glória. Você está sendo chamado para servir aos meus propósitos, para expandir meu reino e glorificar o meu nome. Seu sucesso será medido não por padrões mundanos de fama, fortuna ou reconhecimento, mas pela fidelidade à missão que lhe dei e pelo impacto que você terá na vida daqueles que envio para sua esfera de influência. Haverá momentos em que o caminho parecerá incerto, quando os obstáculos parecerem intransponíveis e quando as críticas de outros fizerem você questionar se realmente me ouviu. Nesses momentos, quero que você se lembre desta manhã, quando minha voz falou diretamente ao seu coração e confirmou que seu espírito sempre soube que você nasceu para mais do que a mediocridade, foi criado para mais do que a conformidade e está destinado a mais do que a vida comum com a qual tantos se contentam. Seu chamado exigirá sacrifício, mas o sacrifício sempre será seguido por bênçãos que superam em muito aquilo a que você abdicou. Você poderá ter que deixar para trás relacionamentos que não apoiam a sua missão divina. Mas eu lhe proporcionarei relacionamentos que o encorajarão, apoiarão e impulsionarão em seu propósito. Talvez você precise abrir mão de oportunidades que pareçam atraentes, mas que não estejam alinhadas com o meu plano para a sua vida. Contudo, abrirei portas para oportunidades que superarão seus sonhos mais ousados. Talvez você precise investir tempo, energia e recursos em seu chamado antes de ver qualquer retorno desse investimento. Mas eu lhe prometo que estou registrando cuidadosamente cada semente que você semear em obediência à minha direção. E a colheita virá exatamente no momento certo e da maneira certa. Haverá pessoas que não entenderão suas escolhas, que questionarão suas prioridades, que tentarão desencorajá-lo a seguir o caminho que revelei. Parte dessa oposição virá daqueles mais próximos a você, música de familiares e amigos que se preocupam com seu afastamento da sabedoria convencional e das escolhas seguras. Lembre-se de que enfrentei oposição semelhante durante meu ministério terreno. E todo profeta que já falou por mim encontrou resistência daqueles que não conseguiam enxergar com olhos espirituais o que eu estava realizando por meio de métodos aparentemente não convencionais. Não permita que as opiniões dos outros, por mais bem intencionadas que sejam, impeçam na missão que lhe confiei. Não deixe que o medo do fracasso, impeça de tentar o que o chamei a fazer. Não permita que a voz das decepções passadas, convença de que desta vez não será diferente. Este é o seu tempo. Esta é a sua estação e este é o seu momento de vivenciar a plenitude de tudo o que preparei para você. Não estou pedindo que você tenha uma compreensão completa de cada passo da jornada antes de começar a caminhar. Não estou exigindo que você veja o fim desde o início, nem que tenha todas as respostas antes de dar o primeiro passo. A fé, por sua própria natureza, envolve aventurar-se no desconhecido com a confiança de que eu sou quem digo ser e que cumprirei o que prometi. Abraão deixou sua terra natal sem saber para onde ia, confiando apenas que eu lhe mostraria o caminho passo a passo. Moisés confrontou o faraó sem saber como a libertação se desenrolaria. Acreditando apenas que eu tinha o poder de realizar o que havia prometido, Davi enfrentou Golias sem um plano de batalha detalhado.
dependendo apenas da certeza de que luto por aqueles que confiam em mim. Da mesma forma, peço que você comece onde está, com o que tem. Dê o primeiro passo que eu lhe revelo e confie em mim para iluminar o caminho enquanto você o percorre. A jornada completa não será revelada de uma só vez, mas cada passo se tornará claro à medida que você der o anterior em obediência e fé. Alguns de vocês começarão seu chamado exatamente onde estão, no trabalho, na cidade, nas circunstâncias em que se encontram atualmente. Transformarei sua situação atual em uma plataforma para o ministério, um trampolim para o propósito e um campo de treinamento para as coisas maiores que estão por vir. Outros precisarão fazer mudanças significativas, mudando-se para novas cidades, mudando de carreira ou reestruturando todo o seu estilo de vida para se alinharem com o que os estou chamando a fazer. Quaisquer que sejam as mudanças necessárias, eu lhes darei a sabedoria, os recursos e a coragem necessários para realizá-las. Irei à frente para preparar o caminho. Caminharei ao seu lado para oferecer companhia e encorajamento. E ficarei atrás de vocês para garantir que nada se perca ou seja desperdiçado no processo de transição. Seu chamado evoluirá e se expandirá à medida que vocês demonstrarem fidelidade nas pequenas coisas e prontidão para assumir maiores responsabilidades. O que estou mostrando a vocês hoje pode ser apenas o começo de uma missão muito maior que se desenrolará ao longo de meses, anos ou até décadas. Cada fase do seu chamado os preparará para a próxima, construindo sobre as experiências anteriores e aprofundando sua compreensão do meu coração e dos meus caminhos. Não desprezem os pequenos começos, pois até o carvalho mais majestoso começa como uma pequena bolota. Não minimize a importância de tarefas aparentemente pequenas, pois a fidelidade nas pequenas coisas coloca em posição de ter autoridade sobre muito. Não apresse o processo nem tente pular etapas em seu desenvolvimento, pois cada fase é necessária e serve a um propósito, preparando para o que está por vir. Quero que você entenda que seu chamado não está separado do seu relacionamento comigo. Ele flui dele. Quanto mais profunda for sua intimidade com o meu coração, mais clara se tornará a sua compreensão do seu propósito. Quanto mais tempo você passar em minha presença, mais sintonizado você estará com a minha voz e a minha direção. Quanto mais forte for o seu alicerce e a minha palavra, mais estável você será quando surgirem tempestades de oposição e desafios. Reserve um tempo para mim todos os dias, não apenas para receber orientação para o seu chamado, mas para cultivar o relacionamento do qual ele brota. Priorize a adoração, a oração e o estudo da minha palavra, não como obrigações religiosas, mas como disciplinas que dão vida e o mantêm conectado à fonte de todo poder, sabedoria e graça. Cerque-se de outras pessoas que também estão buscando o seu chamado divino, que compreendem os desafios e as vitórias que acompanham o ato de viver um propósito em um mundo que muitas vezes valoriza o lucro em detrimento dos princípios e a fama em detrimento da fidelidade. Encontre mentores que já trilharam esse caminho antes de você e que possam oferecer sabedoria, orientação e encorajamento quando a jornada se tornar difícil. Esteja disposto a servir como mentor para outros que estão apenas começando a descobrir seu próprio chamado e precisam se beneficiar de sua experiência e discernimento. Lembre-se de que seu chamado não compete com o de ninguém. Há espaço no meu reino para cada dom, cada talento, cada paixão e cada propósito que coloquei em meus filhos. O corpo tem muitas partes, cada uma com sua própria função, e cada parte é necessária para que o todo funcione eficazmente. Seu papel não é melhor nem pior do que o de qualquer outra pessoa. É simplesmente diferente, especificamente projetado para você e perfeitamente adequado à contribuição que desejo fazer por meio de sua vida. Celebre o sucesso dos outros sem se sentir diminuído por suas conquistas. Aprenda com aqueles que estão atuando em níveis mais elevados em seu chamado, sem se intimidar com a diferença entre onde você está e onde eles estão. Incentive aqueles que estão lutando em sua jornada sem se sentir superior por estar mais avançado em certas áreas. O reino opera com base em princípio de colaboração em vez de competição, de multiplicação em vez de divisão, de abundância em vez de escassez. Há bênçãos, oportunidades e sucesso suficientes para todos que estiverem dispostos a seguir seu chamado divino com diligência, integridade e fé. Seu chamado exigirá que você desenvolva habilidades que ainda não possui, aprenda coisas que nunca estudou e cresça nas áreas em que é fraco. Abrace isso como parte da aventura, em vez de ver como um obstáculo. Todo especialista já foi um iniciante. Todo mestre já foi um aluno.
E toda pessoa que atua em seu chamado divino já esteve exatamente onde você está hoje, incerta, mas disposta a confiar em mim quanto ao resultado. Invista em seu próprio desenvolvimento. Busque educação e treinamento que aprimorem sua eficácia em seu chamado. E nunca pare de aprender e crescer em sua área de atuação. Leia livros, participe de conferências, faça cursos, encontre mentores e cerque-se de informações e influências que aprimorem suas habilidades e ampliem sua compreensão. Mas lembre-se de que a competência técnica por si só não é suficiente para cumprir seu chamado divino. O caráter é mais importante do que a capacidade. A integridade importa mais do que a inteligência. E a fidelidade é mais valiosa do que o talento. Estou procurando pessoas que me representem bem, que honrem meu nome por meio de sua conduta e que demonstrem meu amor por meio de suas interações com os outros. Seu caráter será testado à medida que seu chamado se desenrolar. Você enfrentará decisões entre o que é conveniente e o que é certo, entre o que é lucrativo e o que é honesto, entre o que promove seus próprios interesses e o que serve aos interesses dos outros. Nesses momentos, escolha o caráter em vez da conveniência, a integridade em vez da vantagem e a retidão em vez da recompensa. Essas escolhas estabelecerão sua reputação, protegerão seu testemunho e o posicionarão para maior confiança e responsabilidade no futuro. Seu chamado pode levá-lo por períodos de obscuridade, quando parecer que nada está acontecendo e ninguém está notando seus esforços. Não se desanime nesses momentos, nem presuma que me esqueci de você ou mudei de ideia sobre sua missão. Essas fases ocultas são frequentemente os momentos mais importantes do seu desenvolvimento. Quando o caráter está sendo formado, as habilidades estão sendo aprimoradas e as bases estão sendo lançadas para as fases públicas do seu chamado. José passou anos na prisão antes de se tornar o segundo em comando no Egito. Davi cuidou de ovelhas por anos antes de se tornar rei de Israel. Jesus trabalhou como carpinteiro por 3 décadas antes de iniciar seu ministério público. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o Êxodo. Paulo passou 3 anos na Arábia antes de iniciar seu ministério apostólico. Seu período de preparação não é tempo perdido, é tempo investido. Cada dia que você dedica a desenvolver seus dons, aprimorar seu caráter e crescer em seu relacionamento comigo é um dia que prepara para a plataforma que eu eventualmente lhe proporcionarei. Use bem esses períodos, e quando chegar a hora de seu chamado ser revelado publicamente, você estará pronto para o peso da responsabilidade e a magnitude da oportunidade. Seu chamado também envolverá períodos de intensa atividade, quando as oportunidades surgirem rapidamente, quando portas se abrirem em rápida sucessão e quando parecer que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Durante esses períodos, não se deixe sobrecarregar pelo ritmo, nem perca de vista as prioridades que estabeleci para a sua vida. Mantenha-se firme na minha palavra. Permaneça conectado a conselheiros sábios. E lembre-se de que sou eu quem orquestra o tempo de tudo o que está acontecendo. Não diga sim a todas as oportunidades que surgirem, mesmo que pareçam alinhadas ao seu chamado. Busque minha orientação para cada decisão e esteja disposto a dizer não a boas oportunidades para poder dizer sim às melhores oportunidades que preparei para você. Qualidade é mais importante que quantidade, e foco estratégico é mais valioso que atividades dispersas. Seu chamado impactará não apenas a sua própria vida, mas também a vida de inúmeras outras pessoas que serão tocadas pelos dons que expresso através de você. Algumas dessas pessoas você encontrará pessoalmente, outras você influenciará à distância, sem jamais saber seus nomes ou ouvir suas histórias. Algumas serão impactadas imediata e visivelmente, outras experimentarão os efeitos da sua obediência anos ou até décadas após o seu ato inicial de fidelidade. Nunca subestime as consequências de longo alcance de viver o seu chamado divino. Cada pessoa curada pelo seu ministério pode curar outras. Cada aluno que você ensinar pode se tornar um professor que influenciará centenas de outros. Cada negócio que você iniciar com princípios do reino pode inspirar outros empreendedores a operar com valores semelhantes. Cada música que você compuser, cada livro que você escrever, cada sermão que você pregar, cada produto que você criar tem o potencial de tocar vidas de maneiras que você não compreenderá completamente até a eternidade. É por isso que é tão importante que você leve seu chamado a sério. Que você busque a excelência em tudo o que fizer e que se lembre de que não está apenas construindo seu próprio legado, mas contribuindo para o avanço do meu reino e a bênção do meu povo ao redor do mundo. Seu chamado exigirá coragem. Meu amado filho,
Porque Ele pedirá para fazer coisas que parecem impossíveis de acreditar, por resultados que parecem irreais, e para defender a verdade quando ela for impopular. Haverá momentos em que você se sentirá como Davi diante de Golias. Quando o gigante da oposição parecer tão grande e seus recursos tão pequenos que a vitória parecerá impossível. Nesses momentos, lembre-se de que a batalha me pertence, que a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza e que eu nunca perdi uma batalha quando meu povo lutou com fé e obediência. Lembre-se de que eu já conquistei a vitória por meio da minha morte e ressurreição, e você está simplesmente vivenciando essa vitória na área específica do seu chamado. Não se intimide com a dimensão dos problemas que você foi chamado a resolver ou com a magnitude das necessidades que você deve atender. Eu sou o Deus que cria mundos com a sua palavra, que controla os elementos da natureza e que tem o poder de fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que você possa pedir ou imaginar. Quando eu o chamo para enfrentar grandes desafios, eu lhe concedo grande graça, grande sabedoria e grande poder para realizar o que parece impossível à compreensão humana. Seu chamado pode exigir que você aprenda novos idiomas, viaje para lugares desconhecidos, trabalhe com pessoas de diferentes culturas e origens ou atue em ambientes completamente fora da sua zona de conforto. Abrace esses desafios como uma oportunidade de crescimento, aventura e expansão da sua compreensão do mundo que eu criei. Eu sou o Deus de todas as nações, todas as culturas e todos os povos. Meu coração pulsa com amor por cada tribo, língua e nação. E seu chamado pode fazer parte do meu plano para construir pontes, construir entendimento e demonstrar que o meu amor transcende todas as barreiras humanas que separam as pessoas. Esteja disposto a ser desafiado além da sua zona de conforto cultural, a aprender com pessoas que pensam diferente de você e a encontrar pontos em comum com aqueles que podem parecer completamente diferentes de você à primeira vista. Muitas vezes, o maior crescimento acontece quando saímos dos nossos círculos familiares e descobrimos a riqueza que existe na diversidade da minha criação. O seu chamado envolverá guerra espiritual. Porque sempre que alguém começa a operar no seu propósito divino, o inimigo da sua alma se sente ameaçado e responde com oposição, desânimo e ataque. Compreenda que essa resistência espiritual é, na verdade, a confirmação de que você está no caminho certo e que o seu chamado representa uma ameaça ao reino das trevas. Prepare-se para essa guerra vestindo toda a armadura que eu providenciei, aprendendo a usar as armas de guerra que não são carnais, mas poderosas para derrubar fortalezas. Aprenda a orar com autoridade, a falar a minha palavra com poder e a permanecer firme na fé, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Lembre-se de que o inimigo só pode operar dentro dos limites que eu permito e que todo ataque contra você deve primeiro passar pelas minhas mãos. O que o inimigo planeja para o mal, eu transformarei em bem. O que ele pretende para a sua destruição, eu usarei para o seu desenvolvimento. O que ele planeja para impedir o seu chamado, eu transformarei em degraus que o levarão a níveis mais elevados de eficácia e influência. Não tema a oposição espiritual que virá. Tema apenas a desobediência ao chamado que coloquei em sua vida. O inimigo não pode destruir o que abençoei, não pode impedir o que ordenei e não pode derrotar aqueles que caminham em fé e obediência à minha palavra. Seu chamado também trará imensa alegria, plenitude e satisfação, que só podem advir do conhecimento de que você está vivendo no centro da minha vontade e usando sua vida para propósitos que eu intencionei quando criei. Não há substituto para a paz que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria estar fazendo, com exatamente as pessoas a quem deveria estar servindo. Essa alegria o sustentará em tempos difíceis, o energizará quando se sentir cansado e o motivará quando enfrentar obstáculos. É a alegria do propósito, a satisfação da contribuição e a plenitude de viver uma vida que importa além da sua própria existência. Você experimentará momentos de confirmação divina. Quando falo diretamente ao seu coração, quando portas se abrem de maneiras milagrosas, quando a provisão vem de fontes inesperadas e quando você vê claramente que minha mão está sobre sua vida e meu favor o envolve como um escudo, valorize esses momentos. Registre-os para encorajamento futuro e deixe que eles fortaleçam sua fé para os desafios que virão. Haverá também momentos de conexão humana quando você encontrar pessoas que têm orado exatamente pelo que você tem a oferecer. Quando você fornecer uma solução para um problema com o qual elas têm lutado por anos, ou quando sua presença trouxer conforto, esperança ou cura para alguém que precisava desesperadamente do que você carrega.
Esses momentos o lembrarão porque seu chamado é tão importante e porque vale a pena cada sacrifício e desafio necessários para cumpri-lo. Seu chamado não é apenas um emprego ou uma carreira. É sua contribuição para a obra contínua de redenção, restauração e renovação que estou realizando na Terra. Através de sua obediência à sua missão divina, você se torna um parceiro meu na transformação de vidas, comunidades e nações. Você se torna minhas mãos para abençoar, minha voz para falar a verdade, meu coração para amar e meu poder para curar e restaurar. Esta parceria é a maior honra que pode ser concedida a qualquer ser humano. O maior privilégio disponível aos meus filhos é a contribuição mais significativa que qualquer pessoa pode fazer durante sua vida na Terra. Vocês não estão apenas vivendo suas vidas. Vocês estão administrando uma missão divina que tem o poder de mudar o curso da história e impactar a eternidade. Ao encerrarmos a mensagem desta manhã, quero deixar com vocês alguns passos específicos para começarem a trilhar o caminho do chamado que revelei ao seu coração hoje. Primeiro, reservem um tempo esta semana para me buscarem em oração e jejum, pedindo mais clareza sobre a natureza específica do seu chamado e os primeiros passos que devem dar para começar a buscá-lo. Segundo, comecem a se instruir sobre o campo ou área do ministério para o qual estou chamando vocês. Leiam livros e ouçam música. Participem de seminários, conectem-se com pessoas que já atuam com sucesso nessa área e mergulhem no aprendizado de tudo o que puderem sobre o que foram chamados a fazer. Terceiro, comecem pequeno, mas comecem em algum lugar. Busquem oportunidades em sua esfera de influência atual para começar a exercer os dons e habilidades relacionados ao seu chamado. Seja voluntário em organizações que estejam alinhadas com o seu propósito. Ofereça seus serviços para ajudar outras pessoas na sua área de talento e comece a construir experiência e credibilidade no campo escolhido. Quarto, cerque-se de pessoas que acreditam na sua vocação e que o encorajarão a segui-la, mesmo quando a jornada se tornar desafiadora. Afaste-se de vozes que constantemente o desencorajam, criticam ou minam a sua confiança naquilo para o qual o chamei. Quinto, faça os ajustes necessários no seu estilo de vida, na sua agenda e nas suas prioridades para criar espaço para que a sua vocação cresça e floresça. Isso pode exigir dizer não a algumas atividades, relacionamentos ou compromissos que não estejam alinhados com a sua missão divina. Sexto, dê um passo de fé e realize a primeira ação concreta que o colocar em seu coração, mesmo que você não consiga ver como elas conectam ao panorama geral do seu chamado. A obediência nas pequenas coisas o prepara para revelações sobre coisas maiores. Sétimo, mantenha um diário das percepções, confirmações, oportunidades e avanços que surgirem à medida que você começar a trilhar o seu caminho. Esse registro servirá de encorajamento em momentos difíceis e o ajudará a acompanhar a fidelidade da minha provisão e orientação. Meu amado filho, hoje marca o início do capítulo mais emocionante da sua história de vida. O chamado que revelei ao seu coração esta manhã não é um fardo a ser carregado, mas um presente a ser desembrulhado, não uma exigência a ser atendida, mas um convite a ser aceito, não uma obrigação a ser cumprida, mas uma aventura a ser abraçada. Você tem tudo o que precisa para ter sucesso neste chamado, porque fui eu quem o capacitou para ele. Você tem a minha sabedoria para guiá-lo, a minha força para sustentá-lo, o meu amor para motivá-lo e o meu poder para capacitá-lo. Você não está trilhando este caminho sozinho. Você está caminhando comigo e juntos realizaremos coisas que trarão glória ao meu nome e bênçãos a inúmeras vidas. O mundo está esperando pelo que você tem a oferecer. Há pessoas que precisam exatamente do que você carrega. Problemas que exigem exatamente o que você pode fornecer e situações que serão transformadas exatamente pelo que eu quero realizar através da sua obediência a este chamado. Não demore, não hesite. E não duvide do que eu falei ao seu coração esta manhã. Este é o seu tempo. Esta é a sua estação. E este é o seu momento de vivenciar a plenitude de tudo que preparei para você desde a fundação do mundo. Eu acredito em você. Tenho orgulho de você e estou entusiasmado com tudo que vamos realizar juntos enquanto você cumpre o magnífico chamado que coloquei em sua vida. Sua missão divina começa agora e eu estarei com você a cada passo do caminho. Mas antes de você avançar para este novo capítulo, preciso que você entenda a profundidade do meu investimento no seu sucesso. Quando falo do seu chamado, não estou lhe oferecendo uma sugestão ou uma possibilidade. Estou revelando a você uma certeza divina, uma garantia celestial, uma promessa selada com meu próprio sangue e assegurada pela minha natureza imutável.
O chamado que coloquei em sua vida não depende da sua perfeição, do seu desempenho ou da sua capacidade de resolver tudo corretamente. Ele se baseia no meu caráter, na minha fidelidade e no meu compromisso inabalável de completar a boa obra que comecei em você. Veja, meu precioso filho, eu não chamo pessoas para missões e as deixo descobrir sozinhas como realizá-las. Eu não revelo propósitos e depois me afasto esperando que elas encontrem, de alguma forma, a força, a sabedoria e os recursos necessários para cumpri-los. Quando eu o chamo, eu o capacito. Quando revelo o seu propósito, eu providencio tudo o que é necessário para o seu cumprimento. Quando abro portas, eu preparo para atravessá-las com confiança e autoridade. Nesta manhã, ao receber esta palavra sobre o seu chamado, quero que você entenda que não está apenas ouvindo falar de uma possibilidade futura. Você está sendo ativado para uma realidade presente. Os dons que estavam adormecidos dentro de você estão sendo despertados agora. As habilidades que aguardavam seu momento estão sendo despertadas neste exato instante. As conexões, oportunidades e recursos de que você precisará já estão sendo alinhados pela minha mão invisível, que atua nos bastidores da sua vida. Seu chamado carrega consigo um DNA divino, um código genético espiritual que o torna exclusivamente seu perfeitamente adequado à sua personalidade, suas experiências, seus dons e os desejos mais profundos do seu coração. Eu não lhe atribuí aleatoriamente um propósito que não tem nada a ver com quem eu criei para ser. Em vez disso, eu moldei seu chamado em torno da própria essência do seu ser, entrelaçando na trama da sua identidade de forma tão completa que persegui-lo será como voltar para casa, para si mesmo, pela primeira vez. Os sonhos que habitam seu coração desde a infância, as visões que o sustentaram em momentos difíceis, as esperanças que se recusaram a morrer, apesar de todas as decepções que você enfrentou. Estas não são meras aspirações humanas ou devaneios. São ecos do seu chamado divino ressoando em seu espírito. Vislumbres do propósito que plantei em você antes mesmo de você nascer. Prévia da vida que planejei para vocês viverem. Hoje, dou-lhes permissão para acreditarem nesses sonhos novamente. Estou restaurando seu direito de ter esperança no aparentemente impossível. Estou reacendendo visão que talvez vocês tivessem abandonado, pensando que era grande demais, tarde demais ou muito além das suas circunstâncias atuais para se tornar realidade. Esses sonhos não foram acidentes, coincidências ou ilusões. Eram a minha voz falando ao seu espírito sobre o destino que aguarda a sua obediência. Alguns de vocês carregam um chamado e um propósito no coração há anos, mas o medo os impediu de abraçá-los. Medo do fracasso, medo da crítica, medo de não serem bons o suficiente, medo do desconhecido, medo do preço envolvido em buscar algo maior do que a sua realidade atual. Hoje, estou aqui para abordar cada medo que os tem impedido e substituí-lo pela fé que os impulsionará para frente. O medo do fracasso é talvez o obstáculo mais comum que impede as pessoas de seguirem seu chamado divino. Vocês olham para a magnitude do que estou pedindo que façam e imediatamente começam a calcular todas as maneiras pelas quais pode dar errado, todas as razões pelas quais vocês podem não ter sucesso, todo o potencial constrangimento e decepção que podem resultar de tentar algo muito além da sua capacidade atual. Mas o fracasso não é o oposto do sucesso no meu reino. É simplesmente um degrau para o sucesso, um professor que oferece lições valiosas e um refinador que elimina tudo que não é essencial para sua vitória final. Todas as pessoas que já realizaram algo significativo para o meu reino experimentaram o que o mundo chamaria de fracasso ao longo do caminho. Mas eu não vejo essas experiências como fracassos. Eu as vejo como treinamento, preparação, desenvolvimento de caráter e correção de rumo. Quando você dá um passo de fé para seguir o seu chamado e encontra obstáculos ou contratempos, você não está fracassando. Você está aprendendo, crescendo e sendo preparado para o sucesso maior que está por vir. O medo da crítica é outra barreira que impede muitos dos meus filhos de seguirem o seu chamado divino. Você se preocupa com o que os familiares dirão quando você tomar decisões que não estejam de acordo com as expectativas, sua compreensão deles. Você se preocupa com a opinião de amigos que podem não compartilhar da sua visão ou não apreciar as mudanças que seguir o seu chamado exigirá na sua vida. Você tem medo de críticas que questionem suas motivações, suas qualificações ou suas chances de sucesso.
Mas quero que você entenda que a crítica é inevitável para qualquer pessoa que escolha viver além do comum, que ouse tentar algo que exige fé e que se recusa a se contentar com a mediocridade aceita por aqueles que nunca ouviram a minha voz chamando-os para algo maior. As mesmas pessoas que criticam sua busca pelo propósito divino são frequentemente aquelas que abandonaram seus próprios sonhos, que escolheram a segurança em vez da importância e que se sentem ameaçadas pela sua disposição de arriscar o conforto por um chamado. Não permita que o medo da crítica roube o destino que preparei para você. As opiniões daqueles que não entendem o seu chamado são irrelevantes para o sucesso da sua missão. O que importa é a minha aprovação, a minha direção e o meu poder atuando através da sua obediência e fé. O medo da inadequação é talvez o medo mais sutil, porém mais perigoso, que ataca aqueles que estão sendo chamados para um propósito divino. Esse medo sussurra que você não tem educação, experiência, recursos, conexões, música ou habilidade natural suficientes para realizar o que estou lhe pedindo. Ele aponta para suas fraquezas, seus erros passados, suas limitações atuais, sua falta de qualificações como prova de que você não está qualificado para o chamado que arde em seu coração. Mas esse medo não leva em conta a dimensão sobrenatural do chamado divino. Quando eu o chamo para algo, não espero que você o realize com sua própria força, sabedoria, música ou habilidade. Eu o chamo para ser um vaso, um conduto, um instrumento através do qual meu poder, sabedoria e habilidade possam fluir para realizar o que precisa ser feito. Sua inadequação não é uma desvantagem. É uma vantagem que garante que a glória seja dada a mim, e não às suas capacidades naturais. Moisés se sentiu inadequado quando chamei para confrontar o faraó e liderar os israelitas para fora do Egito. Ele apontou sua gagueira, sua falta de experiência e liderança e seus fracassos passados como razões pelas quais não estava qualificado para a missão. Mas eu não escolhi Moisés porque ele era adequado. Eu o escolhi porque ele estava disponível e providenciei tudo o que ele precisava para ter sucesso naquilo para o qual chamei. Gideão se sentiu inadequado quando chamei para libertar Israel dos midianitas. Ele apontou para a insignificância de sua família, seu próprio sentimento de fraqueza e a magnitude do desafio como prova de que eu havia escolhido a pessoa errada para a tarefa. Mas eu não precisava que Gideão fosse adequado. Eu precisava que ele fosse obediente e demonstrei meu poder através de sua disposição em seguir minhas instruções. O mesmo princípio se aplica a você, meu amado filho. Não estou chamando você porque você é adequado para a missão. Estou chamando você porque o escolhi para este propósito e providenciarei tudo o que você precisa para realizar o que planejei. Sua tarefa não é descobrir como se qualificar. Sua tarefa é dizer sim ao meu chamado e confiar que eu capacitarei, enquanto você caminha em obediência. O medo do custo envolvido em seguir seu chamado é outro obstáculo que impede muitos de trilhar seu propósito divino. Você olha para o que talvez tenha que abrir mão, sacrificar ou investir para seguir o chamado que lhe dou, e o preço parece alto demais. Você se preocupa com o investimento financeiro necessário, o tempo e a energia que precisará dedicar, os relacionamentos que podem ser afetados ou a segurança que talvez tenha que sacrificar para adentrar o território desconhecido do seu chamado. Mas o que o medo não lhe revela é que o custo de não seguir o seu chamado é muito maior do que o custo de segui-lo. O arrependimento de viver uma vida aquém do seu potencial. A frustração de nunca usar plenamente os dons que eu, a música, coloquei em você. O vazio de alcançar o sucesso mundano sem alcançar o propósito divino. E as consequências eternas de falhar em cumprir a missão para a qual você foi criado. Esses custos superam em muito qualquer sacrifício temporário necessário para seguir o seu chamado. Além disso, não estou pedindo que você arque sozinho com os custos associados ao seu chamado. Sou seu parceiro nessa jornada, seu provedor nos momentos de necessidade e seu sustentador em todas as fases da sua trajetória. Quando você investe no seu chamado, não está fazendo uma especulação arriscada. Você está fazendo um investimento garantido que renderá retornos muito além de qualquer coisa que você possa imaginar ou calcular. Os recursos de que você precisa virão quando você precisar deles, não necessariamente antes. Os relacionamentos que devem fazer parte da sua jornada serão fortalecidos pela sua busca pelo propósito, e aqueles que não estão alinhados com seu chamado naturalmente se dissiparão para dar lugar a conexões melhores. A segurança que você pensa estar abrindo mão ao seguir o seu chamado é, muitas vezes, uma falsa segurança baseada em coisas que podem ser tiradas de você.
Enquanto a verdadeira segurança encontrada em caminhar no seu propósito divino se baseia nas minhas promessas imutáveis e propósitos eternos. O seu chamado também vem com um cronograma divino, perfeitamente orquestrado pela minha sabedoria e coordenado com os meus propósitos para outros cujas vidas se cruzarão com a sua. Você pode sentir impaciência para ver tudo acontecer rapidamente, ou pode sentir que está começando tarde demais na vida para causar um impacto significativo. Mas o meu tempo é sempre perfeito, levando em consideração não apenas o que é melhor para você, mas o que é melhor para todos que serão afetados pela sua obediência ao seu chamado. Às vezes, chamo as pessoas para o seu propósito primordial, ainda no início da vida, permitindo que dediquem décadas a construir e expandir o trabalho que lhes confiei. Outras vezes, preparo as pessoas através de diversas experiências e fases antes de revelar o seu chamado final mais tarde, quando já possuem a sabedoria, a maturidade e os recursos necessários para desempenhar a missão com eficácia. Não existe um cronograma padrão para o chamado divino. Existe apenas um momento perfeito que se alinha com os meus propósitos, se produz o maior bem para todos os envolvidos. Não compare seu cronograma com o de outra pessoa, e não presuma que, por estar descobrindo seu chamado agora, você está atrasado. Você está exatamente onde eu preciso que você esteja, exatamente no momento certo, para que o seu propósito seja cumprido da maneira certa. As experiências que você teve até agora, as habilidades que desenvolveu, os relacionamentos que construiu e o caráter que formou, tudo isso preparou para este momento em que o seu chamado é revelado e a sua missão começa. O seu chamado também exigirá que você desenvolva uma relação diferente com o tempo, o dinheiro e os bens materiais daquela promovida pelo mundo ao seu redor. O mundo ensina que tempo é dinheiro, que o sucesso é medido pela acumulação e que a segurança vem do acúmulo de recursos. Mas o reino opera com princípios diferentes, que produzem resultados diferentes e levam a destinos diferentes. No reino, tempo não é apenas dinheiro. Tempo é a oportunidade de impactar a eternidade. Cada momento que você investe em seu chamado, cada hora que você dedica ao desenvolvimento de seus dons, cada dia que você se dedica a buscar seu propósito é tempo que tem potencial de produzir frutos que durarão para sempre. O mundo mede o tempo pela produtividade e pelo lucro, mas eu meço o tempo pela fidelidade e pelo significado eterno. Dinheiro e bens materiais não são o objetivo do seu chamado. São ferramentas a serem usadas a serviço do seu chamado. Eu posso abençoá-lo financeiramente enquanto você busca seu propósito. Não para que você acumule riquezas por si só, mas para que você tenha os recursos necessários para realizar o que eu chamei a fazer para abençoar outros que estão trilhando seus próprios caminhos divinos. Segurança não vem do que você pode acumular e controlar. Segurança vem de saber que você está no centro da minha vontade, caminhando em seu propósito designado e em parceria com aquele que possui tudo e controla todos os resultados. Quando você âncora sua segurança em seu chamado, em vez de em suas circunstâncias, desenvolve uma confiança inabalável que o sustenta em todas as fases e desafios. Seu chamado também transformará sua compreensão de sucesso e fracasso, de vitória e derrota, do que realmente importa na vida e do que é mera distração temporária. O mundo define sucesso como alcançar objetivos pessoais, acumular recursos, obter reconhecimento e exercer poder sobre os outros. Mas o sucesso no reino é definido como fidelidade à missão divina, impacto positivo na vida das pessoas, promoção da justiça e o estabelecimento dos propósitos de Deus na terra. Você pode parecer um fracasso pelos padrões mundanos, enquanto é tremendamente bem-sucedido pelos padrões do reino. Você pode ser desconhecido para o mundo, enquanto é celebrado no céu. Você pode ter poucos bens materiais, enquanto é rico em influência espiritual e recompensa eterna. Aprender a medir seu sucesso pelo padrão correto é crucial para manter a motivação e a direção enquanto você busca seu chamado. Fracasso, em termos do reino, não se trata de cometer erros, enfrentar contratempos ou não alcançar seus objetivos. O fracasso consiste em não tentar aquilo para o qual você sabe que foi chamado, em não usar os dons e as oportunidades que lhe foram dados e em não trilhar o propósito para o qual você foi criado. Por essa definição, muitas pessoas que aparentam ter sucesso pelos padrões mundanos estão, na verdade, fracassando nas áreas mais importantes da vida, enquanto muitas que parecem estar lutando ou progredindo lentamente estão, na realidade, obtendo um sucesso magnífico.
Seu chamado envolverá épocas de plantio e épocas de colheita, tempos de semeadura e tempos de colheita, períodos de investimento e períodos de retorno. Aprender a reconhecer em qual época você está e como operar eficazmente em cada uma delas é essencial para o sucesso a longo prazo em sua missão divina. Durante as épocas de plantio, você investirá mais do que receberá, dará mais do que receberá e trabalhará mais do que será recompensado. Essas épocas podem ser desanimadoras se você não compreender seu propósito e sua natureza temporária. Mas as épocas de plantio não são um castigo, nem indicam que seu chamado não é real. Elas são a preparação necessária para as épocas de colheita, que excederão em muito o investimento exigido durante o plantio. Durante as épocas de colheita, você verá os frutos do seu investimento anterior, receberá as recompensas da sua fidelidade e experimentará a alegria do propósito cumprido. Mas as épocas de colheita não são um momento para se acomodar ou parar de plantar para futuras colheitas. São tempos para celebrar a fidelidade de Deus, reunir recursos para a próxima época de plantio e se preparar para o próximo nível do seu chamado. Compreender essas épocas o ajudará a manter a perspectiva correta em tempos difíceis e a administrar com sabedoria em tempos de prosperidade. Ambas as épocas são necessárias. Ambas servem a propósitos importantes e ambas são oportunidades para crescer em fé, caráter e eficácia. Seu chamado também exigirá que você desenvolva uma mentalidade do reino em relação à competição, colaboração e comunidade. O mundo opera com base no pensamento de escassez, acreditando que os recursos são limitados, as oportunidades são finitas, o sucesso é um jogo de soma zero, onde a vitória de alguém significa a sua derrota. Essa mentalidade cria competição, inveja e isolamento entre pessoas que deveriam estar trabalhando juntas. O reino opera com base na mentalidade da abundância, reconhecendo que os recursos de Deus são ilimitados, que a sua criatividade pode gerar oportunidades ilimitadas música e que o sucesso de uma pessoa cria oportunidades para que outras também tenham sucesso. Essa mentalidade promove a colaboração, a celebração e a comunhão entre pessoas que estão buscando seus chamados divinos. Quando você vê alguém tendo sucesso em uma área semelhante ao seu chamado, sua primeira reação não deve ser inveja ou comparação, mas sim celebração e conexão. O sucesso dessa pessoa prova que Deus está abençoando esse tipo de chamado, que existe um público ou mercado para o que você tem a oferecer e que a conquista é possível para aqueles que persistem em sua missão divina. Em vez de ver outras pessoas com chamados semelhantes como concorrentes, veja-as como potenciais colaboradores, mentores ou parceiros no avanço dos propósitos do reino que todos vocês servem. Há espaço para todos terem sucesso. E, muitas vezes, o maior sucesso vem por meio de parcerias e colaborações estratégicas entre pessoas cujos chamados se complementam. Seu chamado impactará não apenas sua vida profissional, mas todas as áreas da sua existência, incluindo seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças, seu lazer e seu crescimento espiritual. Caminhar em direção ao propósito divino traz alinhamento a todos os aspectos da vida, criando coerência e integração que produzem paz, alegria e eficácia em todas as áreas. Seus relacionamentos serão transformados à medida que você começar a atuar em seu chamado. Alguns relacionamentos baseados em sua antiga identidade ou em sua fase anterior naturalmente mudarão ou terminarão conforme você cresce em sua nova missão. Isso pode ser doloroso, mas é necessário para abrir espaço para os relacionamentos que devem apoiar e fortalecer seu propósito divino. Novos relacionamentos se formarão com pessoas que compartilham sua visão, compreendem seu chamado e podem contribuir para o seu sucesso, beneficiando-se, ao mesmo tempo, da sua contribuição para suas vidas. Esses relacionamentos orquestrados divinamente proporcionarão encorajamento, responsabilidade, recursos, oportunidades que o impulsionarão em seu propósito. Sua saúde será impactada à medida que você começar a viver com maior propósito, direção e realização. O estresse de viver abaixo do seu potencial será substituído pelo efeito energizante de caminhar em direção ao seu chamado. A depressão e a ansiedade que frequentemente acompanham um sentimento de falta de sentido serão substituídas por esperança, entusiasmo e expectativa sobre o que cada dia trará. Suas finanças serão afetadas à medida que você alinhar sua vida aos princípios do reino e às prioridades divinas. Talvez você precise fazer investimentos iniciais em seu chamado que, temporariamente, sobrecarreguem seu orçamento. Mas,
Conforme você demonstrar fidelidade na busca do seu propósito, eu proverei os recursos necessários não apenas para suas necessidades pessoais, mas também para o avanço do seu chamado. Suas atividades de recreação e lazer provavelmente mudarão à medida que você descobrir novos interesses relacionados ao seu chamado. E, ao priorizar atividades que o revigoram e preparam para sua missão, em vez de atividades que apenas proporcionam uma fuga de uma vida insatisfatória, seu crescimento espiritual se acelerará, pois você descobrirá que caminhar em seu chamado exige uma dependência mais profunda de Deus, maior intimidade com seu coração e uma aplicação mais consistente das disciplinas espirituais. Seu chamado levará à oração, o impulsionará à palavra e o conduzirá à adoração, à medida que você reconhecer sua absoluta necessidade de orientação, sabedoria e poder divinos. Ao concluir a revelação desta manhã, quero falar diretamente às dúvidas e perguntas específicas que podem estar surgindo em seu coração. Mesmo ao receber esta palavra sobre seu chamado, alguns de vocês podem estar pensando que esta mensagem soa maravilhosa, mas se perguntando se ela realmente se aplica à sua situação específica. Você pode estar pensando que suas circunstâncias são muito complicadas, seus problemas são muito grandes, seus recursos são muito limitados ou seu passado é muito traumático para que Deus o use de forma significativa. Permita-me abordar cada uma dessas preocupações com a verdade que o libertará das limitações que o impedem de cumprir seu propósito divino. Se suas circunstâncias são complicadas, lembre-se de que sou especialista em trazer ordem ao caos, criar beleza das cinzas e produzir bons resultados em situações complexas. Música, quanto mais complicadas forem suas circunstâncias, mais glória recebo ao demonstrar meu poder de fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que me amam e são chamados segundo o meu propósito. Se seus problemas parecem muito grandes, lembre-se de que sou maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. Os desafios em sua vida não são obstáculos ao seu chamado. Eles são os próprios problemas que seu chamado foi projetado para resolver. Muitas vezes, Deus chama pessoas que vivenciaram pessoalmente uma dificuldade específica para ministrar a outras que enfrentam desafios semelhantes. Seus problemas podem ser uma preparação para o seu propósito, em vez de barreiras para o seu destino. Se seus recursos parecem muito limitados, lembre-se de que tudo me pertence e tenho acesso limitado a tudo que você precisa para cumprir seu chamado. Algumas das maiores obras de Deus na história aconteceram por meio de pessoas que tinham recursos naturais muito limitados, mas acesso limitado à provisão sobrenatural. Sua falta de recursos pode ser exatamente o que eu quero usar para demonstrar minha capacidade de prover tudo o que é necessário para as missões divinas. Se o seu passado parece muito conturbado, lembre-se de que eu sou o Deus da redenção, da restauração e dos novos começos. Eu não chamo as pessoas por causa de seu passado perfeito. Eu as chamo por causa do futuro prometido. Alguns dos testemunhos mais poderosos vêm daqueles que foram quebrados, feridos e aparentemente desqualificados, mas que experimentaram minha cura, meu perdão e minha transformação. Música, o chamado que estou revelando ao seu coração esta manhã não depende do seu desempenho passado, das suas circunstâncias atuais ou dos seus recursos naturais. Ele se baseia na minha escolha, no meu poder e no meu compromisso de completar o que comecei em sua vida. Hoje, 7 de janeiro de 2026, marca o fim da temporada de dúvidas e o início da temporada de cumprir sua missão divina. Hoje marca o fim das desculpas e o início da ação. Hoje marca o fim de viver aquém do seu potencial e o início da plenitude daquilo que preparei para você. Seu chamado aguarda sua resposta. Sua missão música aguarda sua aceitação. Seu destino aguarda sua decisão. Você dirá sim ao que revelei ao seu coração esta manhã. Dará o primeiro passo em direção ao propósito que o chama desde antes do seu nascimento. Confiará em mim o suficiente para sair da sua zona de conforto e embarcar na aventura música do propósito divino? A escolha é sua, meu amado filho. Mas saiba disto, estou com você, estou ao seu lado e estou trabalhando em seu favor para garantir o seu sucesso enquanto você trilha o magnífico chamado que coloquei em sua vida. Este é o seu momento, este é o seu tempo e este é o seu convite para entrar no maior capítulo da sua história. Seu chamado divino aguarda e eu estarei com você a cada passo do caminho, enquanto você atende ao chamado e cumpre o propósito para o qual você nasceu. Ao se preparar para encerrar este tempo de comunhão comigo e iniciar seu dia com uma nova revelação sobre seu chamado divino,
Quero compartilhar com você 7 promessas proféticas que ancorarão sua fé e sustentarão sua esperança ao iniciar esta jornada de propósito. Essas promessas não estão condicionadas ao seu desempenho, nem dependem de suas circunstâncias. Elas são garantidas pelo meu caráter e seladas pelo meu amor de aliança por você. Primeiro, prometo que jamais lhe darei uma tarefa sem também lhe conceder a unção necessária para cumpri-la. Todo chamado vem acompanhado de capacitação divina, poder sobrenatural e recursos celestiais que superam em muito que o esforço humano sozinho poderia produzir. Quando se sentir sobrecarregado pela magnitude do que lhe peço para fazer, lembre-se de que minha graça lhe basta e minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Segundo, prometo que enviarei as pessoas certas à sua vida no momento exato para apoiá-lo, encorajá-lo e auxiliá-lo em seu chamado. Você não percorrerá esta jornada sozinho. Conexões divinas já estão sendo estabelecidas, relacionamentos estratégicos estão sendo preparados, parcerias importantes estão sendo orquestradas nos bastidores. Confie no meu tempo e permaneça aberto às pessoas que eu colocar em seu caminho. Terceiro, prometo que providenciarei os recursos que você precisa quando precisar deles. Isso pode não acontecer sempre da forma que você espera ou pelos canais que você prevê, mas a minha provisão é garantida para aqueles que trilham o seu chamado divino. Às vezes, a provisão vem por meio de milagres sobrenaturais, às vezes por meios naturais e às vezes pela generosidade de outros que são abençoados por fazerem parte da sua jornada. Em quarto lugar, prometo que lhe darei sabedoria sobrenatural para navegar por cada desafio, tomar cada decisão e resolver cada problema que encontrar na busca do seu chamado. Você não precisa depender apenas da sua inteligência natural ou do seu entendimento humano. Eu lhe concederei discernimento que transcende a sabedoria humana. Discernimento que enxerga através da confusão e compreensão que traz clareza às situações complexas. Em quinto lugar, prometo que abrirei portas que nenhum homem pode fechar e fecharei portas que não fazem parte da sua missão divina. Você não precisa se esforçar para forçar oportunidades ou manipular circunstâncias para criar brechas para o seu chamado. Estou orquestrando encontros divinos, providenciando o momento perfeito e criando oportunidades especificamente projetadas para o seu propósito e dons únicos. Em sexto lugar, prometo que lhe darei a coragem para enfrentar cada medo, superar cada obstáculo e persistir em cada período de dificuldade que encontrar no caminho para cumprir o seu chamado. Coragem não é a ausência de medo, é fé em ação. Apesar da presença do medo, fortalecerei o seu coração, fortificarei a sua determinação e encorajarei o seu espírito para cada desafio que estiver por vir. Sétimo, prometo que farei surgir beleza das suas cinzas, força das suas lutas e propósito da sua dor. Tudo o que você vivenciou na vida, incluindo as dificuldades e decepções, contribuirá para a eficácia e a autenticidade do seu chamado. Seu testemunho se tornará seu ministério, sua superação se tornará sua oferta, e sua vitória se tornará sua voz para ajudar outros a encontrarem o caminho para a liberdade e o propósito. Essas 7 promessas formam um alicerce inabalável para sua fé ao embarcar na aventura do chamado divino. Anote-as, memorize-as, declare-as sobre sua vida e recorra a elas sempre que a dúvida, o medo ou o desânimo tentarem atrapalhar seu progresso. São os meus compromissos de aliança com você que se provarão fiéis em todas as estações, em todos os desafios que você enfrentar. Agora, antes de começar o seu dia e agir de acordo com o que revelei ao seu coração, quero que você faça uma pausa e declare uma fé que ativará a resposta celestial à sua obediência. Pronuncie estas palavras em voz alta com confiança e convicção, sabendo que elas carregam o peso da autoridade divina e o poder da proclamação profética. Declaro: hoje aceito o chamado divino que Deus colocou em minha vida. Digo sim aos seus propósitos, sim aos seus planos e sim à sua missão para a minha existência. Recuso-me a ser intimidado pela magnitude do que Ele me pede para fazer, a ser desencorajado pelas minhas limitações atuais ou a ser dissuadido pelas opiniões de outros que não compreendem o meu chamado. Escolho confiar no tempo de Deus, depender da sua provisão e caminhar na força de Deus enquanto busco o propósito para o qual fui criado. Rejeito toda mentira que diga que não sou qualificado, não estou pronto ou não sou digno do chamado que Ele revelou. Abraço minha identidade como seu instrumento escolhido, seu filho amado, seu parceiro de confiança no avanço do seu reino na terra. Comprometo-me a desenvolver os dons que Ele colocou em mim, a nutrir a visão que Ele me deu e a perseguir os sonhos que Ele acendeu em meu coração.
Investirei no meu chamado por meio da educação, treinamento e desenvolvimento pessoal. Cercar-me-ei de pessoas que apoiam a minha missão divina e me distanciarei das vozes que constantemente desencorajam a minha busca pelo propósito. Darei o primeiro passo. Hoje, confio em Deus para iluminar o caminho enquanto percorro. Plantarei sementes de obediência, sabendo que a colheita virá no tempo perfeito dele. Celebrarei as pequenas vitórias, aprenderei com os contratempos temporários e persistirei em cada estação até que meu chamado se manifeste plenamente e seus propósitos sejam completamente cumpridos através da minha vida. Declaro que minha vida terá valor para a eternidade. Meu legado sobreviverá à minha existência e meu impacto se estenderá muito além do que posso ver ou imaginar. Deus receberá glória através da minha obediência. Outros serão abençoados através da minha fidelidade e seu reino avançará através da minha disposição em abraçar a plenitude de tudo o que ele preparou para mim. Esta é a minha declaração de fé, minha afirmação de compromisso e meu pacto de parceria com o Deus que me chamou para este magnífico propósito. Meu amado filho, ao proferir estas palavras de fé e compromisso, o céu registrou sua resposta ao meu chamado. Anjos foram designados para auxiliá-lo em sua jornada. Recursos divinos foram liberados para apoiar sua missão. O favor sobrenatural foi ativado para abrir portas e criar oportunidades que se alinhem com o seu chamado. A jornada que começa hoje nem sempre será fácil, mas sempre valerá a pena. Haverá momentos de dificuldade, mas também haverá momentos de incríveis avanços e bênçãos. Haverá épocas de plantio que exigirão paciência e fé, mas também haverá épocas de colheita que superarão seus sonhos e expectativas mais ousados. Lembre-se de que você não está trilhando seu chamado sozinho. Estou com você em cada passo, cada decisão, cada desafio e cada vitória. Meu espírito o guiará, minha palavra o instruirá, meu amor o motivará e meu poder o capacitará a realizar tudo que planejei para a sua vida. Confie no processo, abrace a jornada e mantenha-se firme na visão que lhe dei. Seu chamado divino não se trata apenas do que você realizará para mim. Trata-se de quem você se tornará no processo. Cada passo de fé aumentará sua confiança. Cada ato de obediência fortalecerá seu caráter e cada fase de crescimento preparará para níveis maiores de influência e impacto. Esta manhã marca o início de um novo capítulo em sua história de vida. Um capítulo que será escrito com a tinta da fé, inspirado pela divindade e lido por gerações que serão impactadas por sua disposição, para atender ao meu chamado e cumprir seu propósito divino. Vá agora com a minha bênção, o meu favor e a minha absoluta confiança no seu sucesso. Seu chamado divino aguarda sua resposta, e eu serei fiel para completar a boa obra que comecei em você. Este é o seu tempo. Esta é a sua estação e este é o seu momento de trilhar o magnífico destino que preparei para você desde a fundação do mundo. As lágrimas de alegria que escorrem pelas suas faces agora são lágrimas de reconhecimento. Lágrimas de retorno ao lar, lágrimas do despertar do destino dentro do seu espírito. Você nasceu para este momento, foi criado para este chamado e destinado a esta missão divina. Cada respiração que você der a partir de hoje carrega o potencial de transformar vidas, mudar circunstâncias e estabelecer os propósitos do meu reino na Terra. Sua vida comum está prestes a se tornar extraordinária. Seus dons ocultos estão prestes a ser revelados e seu chamado divino está prestes a ser plenamente ativado. O mundo precisa do que você carrega. O céu celebra o que você recebeu e a eternidade aguarda o que você realizará através da fé, da obediência e da confiança inabalável no meu plano perfeito para a sua magnífica vida. Sua jornada de propósito começa agora e eu nunca o abandonarei. Eu te abandonarei enquanto você caminha destemidamente em direção ao chamado que sempre foi seu para cumprir. Siga em frente com fé, meu amado filho, pois sua hora chegou. Sua missão é clara e sua vitória é garantida pelo meu amor inabalável e poder ilimitado que atuam através do seu coração rendido e obediente. Este é o dia em que sua verdadeira vida começa e nada jamais será como antes. Seu chamado divino começa hoje e juntos realizaremos o impossível. Transformaremos o ordinário e estabeleceremos os propósitos extraordinários que ordenei para sua existência bela, significativa e eternamente importante.